Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora a nossa quinta aula específica aqui da banca Selecom, tá certo? Nessa quinta aula a gente vai fazer aqui um pouco mais de questões relacionadas ao raciocínio lógico, tá certo? Que é muito importante aí e é um tópico dentro da parte da matemática e da lógica como um todo que a banca gosta muito de cobrar em suas provas, tá certo? Belezinha? Então você teve acesso ao nosso material, certo? E aí agora a gente vai trabalhar questão por questão, tá? A gente fez na aula passada, né, algumas questões e paramos ali na parte de equivalências e negações. E agora a gente prossegue para uma outra etapa da lógica, tá certo? Perfeito? Então vamos lá, então, pegue a sua primeira questão que a gente vai começar. A questão vai falar o seguinte: considere verdadeiras as seguintes proposições, né? Essa primeira questão aqui é o que nós vamos chamar de lógica de argumentação. A banca, né? Ela não tem muito, ela não cobra muito essa parte. Então, assim, é uma parte da matéria que eu considero talvez a mais difícil de você entender, de você pegar. Se você está vendo essa aula aqui e nunca viu a parte da lógica, ou viu mais ou menos, né? Ou tem muita dificuldade, não precisa se preocupar com essa primeira questão. Tanto é que eu coloquei somente uma, tá? Tem pouquíssimas questões da banca sobre essa parte aqui da lógica. Então isso demonstra que nem a própria banca dá muita ênfase a isso. É claro que depois, né, é importante você pegar a parte teórica, fazer outras questões, porque vai que justamente na sua prova, né, dessa banca cai lá para você uma questão sobre essa parte da matéria. Vamos torcer para que não. Mas se você presta concurso público e vai fazer outras provas, né, de outras bancas, aí eu sugiro que você de fato tenha acesso ao passo a passo, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui 3 premissas, certo? Estão aqui, ó, P, Q, R, P, Q e R. Então, nós estamos tendo acesso aqui a 3 premissas. Maravilha. Aí o problema fala assim, ó, dessa forma é necessariamente verdadeiro. Necessariamente verdadeiro. É o que a gente vai ter que discutir. Vamos lá, então. Nós temos uma primeira premissa, onde nós temos uma conjunção, certo? Nós temos uma segunda premissa, onde nós temos uma disjunção, e nós temos uma terceira premissa, onde nós temos uma condicional, tá? Essa parte aqui da matéria, tá? Tem tipo um roteiro que você aplica para trabalhar uma questão como essa. O primeiro passo é você transformar cada premissa para a linguagem simbólica. Esse é o primeiro passo. Então vai ser o seguinte, vamos lá, olha só. Eu vou pegar a primeira, que fala o seguinte: Jax gosta de heavy metal e Paulo não gosta de samba, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, essa primeira parte, né? Existem 2 formas de você simbolizar. Tem o jeito mais usual, que é você colocar a primeira letra das principais palavras. Tem muita gente que transforma a frase dada, né, para essa linguagem simbólica. E tem o segundo jeito, que é você chamar por uma única letra, né? Por exemplo, Jax gosta de heavy metal. Eu vou representar toda essa sentença apenas, sei lá, por P, só para ficar mais simples, né? Apesar dessa sentença ter sido chamada de P, mas não tem problema, tá? Que são letras mais usadas. E a outra parte fala assim, ó, que Paulo não gosta de samba. Essa segunda parte, se você observar, já tem um não aqui, ó. Então, né, ao invés de chamar, por exemplo, por quê, eu já vou colocar assim, ó, vou chamá-la por não que. E aí eu venho aqui e coloco assim, ó, por exemplo, P e não que, certo? Então eu peguei
a primeira premissa e transformei para a linguagem simbólica. Esse é o primeiro passo. Agora, nós vamos para a segunda premissa. Nós temos o seguinte: Paulo gosta de samba ou Érica não gosta de sertanejo. Beleza. Bom, essa aqui, ela se repete. Nós usamos ela na primeira premissa, só que aqui, ó, ela estava negada, e nós chamamos, tá, toda essa sentença simples, nós chamamos por quê, né? Aí, como estava negada, a gente colocou não que. Como ela se repete e agora não está negada, você vem e coloca a mesma letra, senão fica errado, entendeu? Que. Só que a outra aqui, ela é nova, ó, a gente não tinha ainda. Érica não gosta de sertanejo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou chamar por R, aí está sendo aplicado o ou, e como está negando, tá vendo aqui, ó, não gosta, eu vou colocar assim, ó, não R, tá certo? Cuidado com isso. E agora nós vamos para o terceiro caso, ó. Se Paulo não gosta de samba, então Carol gosta de funk. Tem essa parte aqui que já foi usada, ó. Paulo não gosta de samba. Onde que foi usado isso? É a mesma coisa aqui, ó. Só que ali manteve até a parte que foi negada, né? Então, assim, se nós chamamos por não que, aqui a gente vai colocar novamente não que. E aí, temos ali o condicional. Então, você vem aqui, então, essa outra parte é inédita. Carol não gosta de funk, né? Então, a gente pode representar essa aqui por T. Aí, tá vendo que tá negado? Então, você vem aqui e coloca assim, ó, não T, certo? Então, é isso. Maravilha. O que acontece? Depois que você fez isso, o problema fala o seguinte, ele fala que todas essas sentenças, elas são verdadeiras. Agora, se você seguir o padrão do conteúdo e o método, qual que é o próximo passo? Quem já viu essa parte da matéria? Você vai pegar cada premissa e vai colocar aqui, ó, verdadeiro. Porque premissa você sempre coloca como verdade. Premissa é aquela sentença que você não discute. Você sempre aceita ela como verdadeira. É isso, tá certo? Então eu fui ali e coloquei verdadeiro na frente de cada uma. Perfeito. O que acontece agora? Agora vai acontecer o seguinte. Por onde que eu começo a fazer a nossa análise? Né? Você tem dois caminhos. Ou você começa pela premissa simples, ou você começa pela premissa que tem o E. Então, peraí. A primeira tem o E. Então, é por ela que nós vamos começar. Aí você fala assim, professor, por quê? Olha só. Lá na tabela verdade do E, que você sabe que é chamado de conjunção, só tem uma verdade, que é o V com V. Então, eu posso afirmar que o P é verdadeiro e que o não que é verdadeiro. Porque aí na tabela verdade do E, V com V é verdadeiro. E aí dá certo aqui, ó, com nossa premissa. Ponto final. Entendeu? Por causa disso. Né? Se você começar pelo ou, por exemplo, lá na tabela verdade do ou tem 3 situações que é verdadeiro. Imagina, você tem que testar uma, testar outra, testar outra. Então, né, não compensa. Então, você sempre começa pela premissa simples, se for o caso, ou pela premissa que tem o E, porque você tem uma única opção para começar. Entendeu? Como a gente começou pela premissa 1 aqui, que tem o E. Bom, feito isso, a gente vai achar os parzinhos, né? No caso do P, não tem. Mas no caso do Q aqui, ó, não que é verdadeiro. Então, eu posso falar que o que aqui é falso, porque um está negando o outro. E aqui embaixo nós temos não que novamente, aí você coloca verdadeiro, que foi o que a gente concluiu. Bom, agora a gente acha não R e não T. A segunda premissa, temos o ou, né? Se a segunda parte for falsa, na tabela verdade do ou, F com F é falso, não pode. Então, essa segunda parte aqui, ela precisa ser verdadeira. Percebe?
Então, essa segunda parte aqui, ela precisa ser uma verdade. Porque aí na tabela do ou F com V, é verdadeiro. Então, fechou aqui, ó, certo? E a terceira premissa, nós temos aqui uma condicional, certo? Na condicional, né, na tabela do se e então, nós temos um caso que é falso. Lembra? Vera Fischer. Ok. Bom, e não pode ser falso. Então, essa segunda parte aqui, ela não pode ser falso, porque senão a gente cai justamente em Vera Fischer. Aí a premissa fica falsa, o que não pode acontecer. Então, essa segunda parte só pode ser verdadeiro, tá certo? Então, V com V fica sendo verdadeiro, beleza? Logo, né, tudo foi confirmado. Achamos o valor lógico de todas as etapas. Feito isso, tem uma artimanha. Qual que é a artimanha? Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, não tenta entender isso agora. Se você não viu a teoria, se você não viu aulas teóricas, você precisa ver para poder entender esse recurso, né? Depois que fica tudo pronto, qual é esse recurso? É você pegar aqui onde tem a negação, você cancela e muda o valor lógico. Se é verdadeiro, fica falso. Ó, cancela a negação e muda o valor lógico. Verdadeiro fica falso. Cancela a negação, ó. Verdadeiro fica falso. Cancela. Verdadeiro fica falso. Tá certo? Beleza? E aí agora nós vamos fazer a análise das alternativas para a gente encontrar a conclusão do nosso argumento. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com a letra A. A letra A está falando o seguinte. Se Jacques gosta de heavy metal, ó, nós temos uma condicional sendo aplicada, né? A primeira parte aqui, ó, a banca está afirmando que Jacques gosta de heavy metal. O que a gente concluiu sobre isso? Por exemplo, o P aqui, ó, é justamente essa informação. Uma outra dica teórica que você precisa saber, para você não confundir. O que a gente concluiu como verdadeiro, você vai entender como sendo sim. O que a gente concluiu como falso, você vai entender como sendo não. Cuidado, vou te explicar. Por exemplo, aqui, ó, essa informação da letra A é o P aqui, ó. Nós concluímos como verdadeiro, ou seja, sim. Sim, Jacques gosta de heavy metal. Sim, nós concluímos que sim. Então, isso é verdadeiro. Só que tem uma condicional. Beleza, então, vamos à outra parte. Érica gosta de sertanejo. Essa parte nós chamamos por qual letra? Nós chamamos por R. Nós chamamos por R. E eu vou circular aqui o R, ó. Tá vendo? E nós concluímos que falso, ou seja, né, a banca está afirmando que Érica gosta de sertanejo. E nós concluímos que não, que a Érica não gosta de sertanejo. Então aqui fica falso. Né? Aí, pela tabela verdade do se e então, caímos em Vera Fischer, então aqui é falso. Então a letra A não é a nossa alternativa correta. Percebeu? Vamos para a letra B. Vamos lá. A letra B fala assim, ó, aqui nós temos uma conjunção, tá vendo? Primeira parte, Jacques gosta de heavy metal. A gente já concluiu isso na letra A e vimos que é verdadeiro. Então você vem e coloca, verdadeiro. E aí a segunda parte, Érica gosta de sertanejo. Aí nós já concluímos na letra A também. Nós vimos que não, que ela não gosta. Então aqui é falso. Né? Logo, na tabela verdade do E, V com F, nós sabemos que é falso. Tá certo? Perfeito. Vamos para a letra C. Olha só. Na letra C, nós temos novamente aqui uma condicional. Então vamos à letra A. A primeira parte. Érica gosta de sertanejo. O que nós concluímos? Que isso é falso, que ela não gosta. Ou seja, falso. Quem já domina a matéria já sabe que o valor lógico final vai ser verdadeiro. Quando você tem uma condicional
e a primeira parte é falsa, né, o valor lógico dessa sentença sempre vai ser verdadeiro. Isso é conceito. Então, mas vamos concluir normal. E a outra parte aqui, ó, Carol gosta de funk. O que nós concluímos da Carol? A Carol é a última letra aqui, ó. É o T, tá vendo, ó? É o T. Então, nós concluímos que não. Nós concluímos que a Carol não gosta de funk. Tá vendo que ficou falso aqui, ó? A banca disse, Carol gosta de funk. Nós concluímos que não, que Carol não gosta de funk. Então, aqui é falso. Ou seja, mas o valor lógico final é verdadeiro. Então, você tem que dominar as tabelas. Então, lá na tabela verdade do condicional, certo? F com F é verdadeiro, tá certo? Então, a conclusão para o nosso argumento é, de fato, a letra C. Ah, professor, nossa, né? Que coisa mais complicada. Aqui, pessoal, não adianta. Mas é o que eu estou te falando, né? Se você, né, viu muito pouca teoria, se você não passou pelo passo a passo, não adianta, não vai dar certo. Então, essa parte da matéria, que ela é chamada de lógica de argumentação, você precisa passar por toda a teoria, fazer muitas questões para você pegar o trajeto da coisa. Só que o que eu fiz aqui é o caminho que você vai aplicar aí em 95% dos casos, tá certo? Mas é só pegar a manha. Se você tá agora em cima da hora, né, sua prova tá aí, então pula essa parte, esquece, porque você não vai ter tempo hábil. Agora tem outras etapas que é muito mais rápido e fácil de você pegar a manha em cima da hora. Por isso que eu coloquei dessa parte aqui, para essa aula, só uma questão, tá certo? Maravilha. Então vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 2. A questão fala assim, ó. Todos os assistentes legislativos são pessoas seguras. Aí o problema pede a negação. Então, aqui nós temos um detalhe que nós temos que recordar, lembrar. Veja que nós temos aqui o quantificador todo, né? Como que a gente nega o todo? Então, vamos fazer aqui um resumo, né, para você lembrar. Como que você vai negar o todo? O todo, você tem que aplicar 2 passos. Você tem que pensar primeiro assim, ó. Você vai trocar pelo algum. Então, o todo você troca pelo algum. E depois você vai negar o verbo. Então, você vai trocar pelo algum e depois você vai negar o verbo. É isso que você vai fazer. Eu vou aplicar a regra ao pé da letra, certo? E aí depois a gente tem que lembrar o seguinte, que o algum ele tem sinônimos, mas vamos ver se a banca aplicou os sinônimos ou não. Aplicando ao pé da letra, eu vou colocar assim, ó, algum assistente, veja, eu estou levando para o singular, mas tanto faz. Algum assistente legislativo, aí tá vendo aqui, ó, né? Então tem o verbo. Aí, pela regra, nós temos que negar o verbo, tá certo? Então, assim, ó, algum assistente legislativo, aí eu vou colocar assim, ó, não é uma, só para ficar mais correto, uma pessoa segura. Então, vamos lá, vamos por partes. Eu estou negando, aplicando a regra ao pé da letra, bonitinho. Aí, quem já viu essa parte da matéria, que é chamado de negação dos quantificadores, certo? Já viu que, né, tem muitas questões que as bancas usam ali de sinônimos, muda uma palavrinha ou outra, mas eu vou te mostrando. Mas na maioria das vezes, ela fica padronizada, como a gente colocou aqui.
A frase foi: todos os assistentes legislativos são pessoas seguras. Quando eu neguei, a frase negada ficou: algum assistente legislativo não é uma pessoa segura. Então, nós aplicamos a regra corretamente. Trocamos o todo pelo algum e negamos o verbo. Ponto final, até aqui. O que acontece? Agora vamos lá. Será que existe essa alternativa? Por exemplo, a letra B, você não nega o todo com todo. Então, ela automaticamente está falsa, certo? Aí, o que acontece? A banca na letra A coloca o existe, que é um dos sinônimos que nós vamos ver. Aqui ela colocou o existe, né? Só que no plural, mas vamos ver se está certo ou não. E aqui eu já posso afirmar que está falso, porque a banca não respeitou a regra. Apesar dela colocar aqui o existem, mas não é assim que a gente vai trabalhar a negação. É em cima do verbo que foi dado na frase. Então, ali já está falso. Bom, então vamos analisar. Vamos recordar o seguinte. O algum, que é outro quantificador, ele tem dois sinônimos. No lugar do algum, a banca vai colocar o existe, que vem acompanhado do que na frase, eu vou te mostrar isso, certo? E ela pode colocar o pelo menos um, certo? Então, você nega o todo corretamente. Troca o todo pelo algum e nega o verbo. Se não tiver alternativa, é porque a banca está usando de sinônimos. Tem os dois aqui que você precisa saber. Por exemplo, olha a letra A. Existe algum assistente legislativo que... Tá vendo aqui, ó? O existe, ele vem acompanhado do que, ó? Que. Aí tá vendo que a banca nega o verbo, ó? Não é uma pessoa segura. De fato, a letra A é a negação correta. E um outro detalhe que pode acontecer e está extremamente correto. Às vezes, a banca não vai tirar o algum. Ela simplesmente insere o sinônimo, como ela acabou de fazer. E isso acontece com o existe. Então tá ali, ó, com a maior frequência. Existe algum. Ela poderia ter colocado simplesmente assim: existe assistente legislativo que não é uma pessoa segura. Ela poderia ter feito somente dessa forma e correto. Mas ela preferiu manter o algum. Também está correto, entendeu? São detalhes das regras que você precisa dominar. Então, para você negar o todo, você troca pelo algum e nega o verbo. Só isso se lembrar. E o algum você tem que lembrar que tem esses dois sinônimos, tá certo? Então, são as dicas para essa questão. Maravilha, vamos para a questão de número 3. Vamos lá. A questão fala assim, ó. É verdade que todos os amigos de Carlos gostam de matemática. Logo, é necessariamente verdade. Então, nós temos aqui novamente o todo. Só que agora o todo numa outra ótica. Existe uma parte da lógica chamada de diagramas lógicos. Vamos fazer um esqueminha do todo, que foi usado na questão. O todo é o que é mais utilizado pelas bancas de maneira geral. O todo, você vai relacioná-lo à palavra dentro. Calma que eu vou te mostrar. Então, o todo, você vai relacioná-lo à palavra dentro. Como assim, professor? Olha só. Todos os amigos de Carlos. Nós temos aqui um conjunto formado pelos amigos de Carlos. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o conjunto formado pelos, eu vou colocar aqui, ó, amigos de Carlos. Ou seja, todo mundo que está dentro desse conjunto aqui são amigos de Carlos. E a sentença fala que todos os amigos de Carlos gostam de matemática. Então, o outro conjunto
é formado por todas as pessoas que gostam de matemática. Então, eu vou pegar o conjunto dos amigos de Carlos e eu vou colocá-lo dentro do conjunto das pessoas que gostam de matemática. Por isso que o todo você vai relacionar com a palavrinha dentro, tá certo? Perfeito. Então, veja bem. Agora a gente vai analisar as alternativas. Vamos lá. Você vai ver que não é difícil. Você só tem que usar os diagramas porque te facilita. Aí você tem a ideia do todo, do algum e do nenhum, tá certo? Então, vejamos. Vamos lá. Olha só. Letra A. Vamos pegar aqui, ó. Nós temos uma condicional. Então, vamos já frisar isso. Se Pedro não é amigo de Carlos, então ele pegou um personagem. Se Pedro não é amigo de Carlos, então ele gosta de matemática. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, vamos imaginar esse cara aqui, ó. Esse cara que eu acabei de fazer o desenho. Ele não é amigo de Carlos. Ele gosta de matemática? Gosta. Mas eu posso pegar um cara aqui, ó. Certo? Eu estou pegando um cara do lado de fora de tudo. Sendo assim, ele não será amigo de Carlos. Vamos imaginar que esse cara é o Pedro, né? Ele não é amigo de Carlos e ele está fora do conjunto das pessoas que gostam de matemática. E não gosta de matemática. Então, a letra A está falsa, porque eu não posso afirmar que é sempre do jeito que foi colocado, correto? Letra B. Na letra B, nós temos novamente uma condicional. Então, veja, se Pedro gosta de matemática, então vamos imaginar que esse cara aqui agora é o Pedro, ele está dentro do conjunto das pessoas que gostam de matemática. Se Pedro gosta de matemática, então ele é amigo de Carlos? Não, não necessariamente. Eu posso ter ali o Pedro, que é um cara, um cidadão que gosta de matemática, normal, mas que não é amigo, né, de Carlos. Pode acontecer? Pode. Mas eu posso ter um cara que gosta de matemática e é amigo de Carlos? Também posso. Mas não é uma exclusividade. Por isso que a letra B está falsa. Vamos para a letra C. Novamente, uma condicional. Ainda não achamos o item correto. Veja, se Pedro não é amigo de Carlos, então beleza, estamos pegando um cara que não é amigo de Carlos, né? Então, ele não gosta de matemática? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que aconteça esse Pedro que está aqui fora, que é um cara que não é amigo de Carlos e não gosta de matemática, ou o Pedro pode ser esse cara que está aqui dentro, que é um cara que não é amigo de Carlos, mas que gosta de matemática. Então, eu não posso afirmar, eu não posso garantir 100%, porque pode ser uma coisa como pode ser outra. Então, aqui é falso. Chegamos na letra D. Você vai ver que quando o item é correto, é batata. Então, por exemplo, olha só. Se Pedro não gosta de matemática, beleza, ele não gosta de matemática, né? Então, ele não é amigo de Carlos. Verdadeiro. Por quê? Porque todos os amigos de Carlos gostam de matemática. A partir do momento que eu tenho um cara que não gosta de matemática, automaticamente eu vou afirmar que ele não é amigo de Pedro. Ponto final, matou a questão. Ah, professor, eu nem precisava fazer esse diagrama. Nessa questão, eu concordo. Mas tem outras tantas, milhares de questões dentro do mesmo segmento aqui. Se você não fizer o diagrama, não vai conseguir. É claro, esse diagrama aqui foi muito simples. Normalmente, né, essa parte da matéria tem duas sentenças. Aí você tem que linkar as duas, tá certo? Então, cuidado. Aí, nunca vi isso, nunca fiz esse tipo de coisa. Aí tem que voltar na teoria, né, aprender a trabalhar com todo, algum e nenhum, por exemplo, e trabalhar questões sobre essa parte aqui. No meu canal, por exemplo, tem aulas específicas sobre essa parte gratuitas.
tá certo? Bom, vamos continuando. E, claro, no meu curso de forma mais aprofundada. Vamos avançando. Vamos pegar a questão de número 3. Vamos lá. A questão de número 3, ela vai falar o seguinte. Veja, é uma questão nesse aspecto, com o diagrama, né? Vai ter duas sentenças. Então, só para você ter uma ideia do diagrama. Para quem nunca viu ou viu de forma muito superficial. Considere verdadeiras as afirmativas. Então, nós temos duas afirmativas. A primeira usando o todo, então não vou recordar novamente. O todo, né, você vai relacionar com a palavra dentro. Ó, todo guarda metropolitano zela pelo patrimônio de sua cidade. Então, aqui, ó, nós vamos formar o conjunto, né? Nós vamos ter o conjunto formado pelos guardas metropolitanos, dentro do conjunto formado pelas pessoas que zelam do patrimônio de sua cidade. Então, tá aqui o outro conjunto. Então, já vamos fazer esse diagrama. Então, aqui, ó, eu vou pegar o conjunto aqui, formado pelos guardas, vou colocar assim, ó, guardas metropolitanos, certo? Metropolitanos. Aí eu vou colocar dentro, olha só, dentro do conjunto formado pelas pessoas que zelam pelo patrimônio de sua cidade. Então, vou colocar só assim, ó, de sua cidade. Então, beleza. Foi isso que nós fizemos. Tá vendo? Eu peguei o conjunto formado pelos guardas metropolitanos e nós colocamos dentro do conjunto formado pelas pessoas que zelam pelo patrimônio de sua cidade. Agora nós vamos para a segunda sentença. Vou mudar a cor aqui. A segunda sentença trabalha justamente com o algum. Então eu vou fazer um esqueminha para recordar como que você procede quando tiver o algum. Vou fazer aqui embaixo, ó. O algum, só para você lembrar, o algum, você vai relacioná-lo com a palavra cruza. Então aqui, ó. O algum, você vai relacioná-lo com a palavra cruza. Se você quiser, você pode colocar aqui, ó, intersecção, certo? Então aqui nós vamos ter uma intersecção. Então vai ser o seguinte. Então o algum você vai relacionar com a palavra cruza, que é a mesma coisa que intersecção. Como assim, professor? Você vai ver que o nosso diagrama ele vai ficar assim, ó, um interseccionando o outro. Ponto final. Mas vamos lá, vamos à nossa sentença. Alguns guardas metropolitanos têm mais de 30 anos. Veja, um conjunto ele vai repetir, ó. Aqui no caso, o conjunto dos guardas metropolitanos, que nós já temos ali. Só que o outro conjunto é formado por pessoas que têm mais de 30 anos, certo? Ou seja, esse conjunto, olha só o que eu vou fazer e ver se você concorda. Eu tenho que pegar o conjunto formado pelos guardas metropolitanos e eu tenho que interseccioná-lo com o conjunto formado pelas pessoas que têm mais de 30 anos. Então eu vou pegar e vou fazer um conjunto assim, ó. Ó que interessante. Aqui são aquelas pessoas que têm mais de 30 anos. Aí eu quero que você pense o seguinte: existem pessoas, pelo nosso desenho, que têm mais de 30 anos e que não são guardas metropolitanos. Percebe? Então, mas tem uma classe de guardas metropolitanos, como diz o problema, que tem mais de 30 anos. Ponto final. Então, como que a gente representa isso? Matematicamente por diagramas. É o que nós acabamos de fazer. Ponto final. Agora, feito isso, vamos à nossa análise. Veja a letra A.
Algumas pessoas com mais de 30 anos zelam pelo patrimônio de sua cidade. Veja, como eu posso afirmar com certeza esse setor aqui, que é aquele setor onde nós temos o guarda metropolitano com mais de 30 anos, então eu posso afirmar que nós temos pessoas com mais de 30 anos que zelam pelo patrimônio de sua cidade, porque se a pessoa por si só, ela já é um guarda metropolitano, né, pelas informações do problema, automaticamente ela zela pelo patrimônio de sua cidade. Então, como essa pessoa aqui, ela é real, pelas informações do problema, logo a letra A já bate a nossa resposta final. Certo? Então, assim, perceba que você tem que ter uma leitura apurada das informações, fazer o diagrama, porque vai te ajudar, confie em mim. Não tente fazer sem, você tem que dominar bastante essa matéria aqui e ter uma tranquilidade na sua leitura para poder levar para o seu inconsciente ficar imaginando ali. Não sofra, faça o diagrama que vai te ajudar automaticamente. Tá certo? Perfeito. Então fizemos a questão de número 4, mais uma questão nesse formato. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, né, o tema dela é chamado de associação de informações. A banca gosta e não gosta, não tem muitas questões não, tá? Mas é legal, é fácil, não é difícil. Você vai ver que é muito simples, não tem teoria, mas tem um método. Eu vou te passar o método. Se acontecer na sua prova, pelo menos você vai ter um norte de como que você faz uma questão como essa, que é o que é importante. Então vamos lá, a questão fala assim, ó. Ana, Beto, Carlos e Daniel colecionam canecas, certo? Então, Ana, Beto, Carlos e Daniel colecionam canecas. Então, nós temos aqui, por exemplo, 4 personagens. E aí nós vamos fazer o seguinte. Considere verdadeiras as seguintes afirmações sobre essas coleções. Então, considere verdadeiras as seguintes afirmações. Então, nós temos aqui, ó, todas as afirmações, né? Ana e Beto têm a mesma quantidade de canecas. Ana possui menos canecas do que Carlos. Daniel e Carlos têm a mesma quantidade de canecas. O problema fala que todas essas afirmações são verdadeiras. Logo, é verdade que... Bom, você sempre monte uma tabelinha. Por exemplo, eu vou colocar os personagens aqui, ó. Eu tenho Ana, nós temos aqui o Beto, nós temos o Carlos e nós temos o Daniel. Aí eu vou formar aqui, né, uma tabelinha, ó. Aqui, a linha de baixo vai ser referente às canecas. E aí a gente vai colocar as informações que foram passadas. Porque aí é como se você pegasse todas as informações e organizasse na sua cabeça. E você não precisa ficar imaginando toda hora, porque elas estarão no papel também. Aí é só você ir olhando, fica muito mais prático. Então, por exemplo, qual que é a primeira informação? Ó, Ana e Beto têm a mesma quantidade de canecas. Então, Ana tem X canecas, Beto tem X canecas. Pronto. Depois, tem uma outra informação assim, ó, Daniel e Carlos têm a mesma quantidade de canecas. Então, Y e Y. Não podemos afirmar, podemos, na verdade, porque pela segunda informação, ó, que eu ia falar assim, não podemos afirmar que as quantidades de canecas de Ana e de Beto são as mesmas de Carlos e Daniel. Só que a segunda afirmação, o que a banca faz? Ana possui menos canecas do que Carlos. Então, a gente pode falar que X é menor do que Y. Quando a banca fala que Ana possui menos canecas do que Carlos, então a gente pode concluir que X é menor do que Y. Bom, sabendo disso, vamos lá. Letra A. Carlos tem menos canecas do que Beto. Carlos é Y. Aí a banca está falando na letra A que Y é menor do que X, ou seja, falso. Letra B. Daniel tem menos canecas do que Beto. É a mesma situação, ó.
y menor do que x. Tá vendo? Então, assim, só mudou o personagem, mas a informação foi a mesma. Então, falso. Letra C. Carlos e Ana têm a mesma quantidade de canecas, né? Eu não posso afirmar que x é igual a y. Entendeu? Falso. Sobramos com a letra D, ó. Então já é a nossa alternativa correta. Veja. Daniel tem mais canecas do que Ana. Daniel é y, tá vendo? Y é maior do que x. Aí, de fato, está correto, né? Que é a mesma coisa que x menor do que y, tá certo? Então, monte a tabelinha do jeito que está aqui, coloca os personagens. Geralmente você vai ter de 3 a 5 personagens e coloca as informações. Se tivesse mais de uma informação, você põe aqui uma linha, entendeu? E escreve aqui o que é para ser feito, o que é para ser colocado. Geralmente é transporte que a pessoa vai para o trabalho, idade da pessoa, cidade que ela mora. Aí a banca vai te dar algumas informações, né, meio que aleatórias, tipo assim, Juliana mora na cidade que é vizinho do fulano. Vai fazendo assim, fica meio estranho você ler todas elas e tentar fazer de cabeça, mas quando você joga na tabela, tudo fica claro. Te garanto, você faz todas as questões dessa matéria de todas as bancas montando a tabelinha, tá? Quem já estudou ela e já fez exercício sabe que esse é o processo. Maravilha? Bom, fizemos aqui e agora a gente vai pegar as próximas questões sobre sequências, porque a banca Selecom gosta de cobrar sequências, muito. Então você precisa ficar atento a isso, é o que nós vamos fazer agora, certo? Então vamos lá. Primeira questão sobre sequências. Olha só. Os termos da sequência numérica a seguir obedecem a um determinado padrão e mostram a quantidade de pessoas atendidas por um técnico administrativo em sua função nos 7 primeiros meses de 2001. Janeiro, então, 9. Fevereiro, 11. Março, 15. 17. 21. 23. 27. Correto? Continuando. Se até dezembro de 2021 essa quantidade aumentou mensalmente, segundo esse padrão que nós vamos descobrir, então toda a questão de sequência, o autor da questão coloca um padrão lógico, e a nossa missão é desvendar isso. O número total de pessoas atendidas apenas nos 2 últimos meses do ano foi... Então vamos lá, eu vou pegar o padrão e vou colocar ele aqui, ó. 9, 11, 15, 17, 21, 23, 27. O que eu estou identificando aqui como sendo o padrão? De 9 para 11, somamos 2. De 11 para 15, somamos 4. Agora aqui, ó, de 15 para 17, somamos 2. De 17 para 21, somamos 4. Ah, professor, então soma 2, soma 4. Soma 2, soma 4. Soma 2, soma 4. Justamente. Fechou. Então aqui, ó, de 21 para 23, soma 2. De 23 para 27, soma 4. E aqui no 27, nós já estamos em julho. Então eu vou até passar um traço aqui, ó, e vou fazer assim só para a gente não se perder. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então a gente precisa dos dados de novembro e dezembro. E aí o problema pede para a gente somá-los, certo? Então vamos lá. Aqui no 27 parou somando 4. Então agora a gente soma 2. A gente vai somar 2. Então aqui vai ficar 29. Agora a gente vai somar 4. Aqui vai ficar 33. Agora a gente vai somar 2. Aqui vai ficar 35. Agora a gente vai somar 4. Aqui vai ficar 39. E agora a gente vai somar 2. Aqui vai ficar 41. Ou seja, as duas informações que nós precisamos estão aqui, ó.
Então, você coloca 39 mais 41, que vai ser igual a 80, correto? E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra C. Bom, a maioria dos casos de sequências, isso de todas as bancas, não é difícil você enxergar o padrão lógico. Mas quem já fez muitas questões de sequência sabe que tem os casos que são assim, da vontade de xingar. Você não consegue visualizar o que o cara fez, porque às vezes é somar, elevar a potência e calcular a raiz. É uma coisa muito louca, entendeu? Tá? Então, assim, eu acredito, não sei se vai ter alguma questão assim que vai ser mais difícil da gente perceber. Mas vamos lá, vamos caminhando. Então, passamos pela questão 6, vamos para a questão de número 7. Olha só. Considere a seguinte sequência numérica que é formada pelo segundo um padrão lógico. Já vou colocar a sentença aqui para a gente mexer. 5, 10, 9, 18, 16, 32, 29, 58. Aí aqui nós temos um N. Vamos ver se é isso que ele está pedindo. Ao seguir o mesmo padrão lógico de formação, o valor de N, justamente. Então, vamos lá. Qual que vai ser o padrão? O que eu já estou vendo aqui, ó? Por exemplo, do 5 para o 10, a gente somou 5, certo? Do 10 para o 9, a gente tirou 1. Então, pensa assim, ó, do 5 para o 10, dobrou. Aí dobra o valor e depois subtrai 1. Por exemplo, aqui, ó, do 9 para o 18, somou 9. Tá vendo? Então, que dobrou. Dobra. E aí, 18 para o 16, tira 2. Ah, olha o padrão. Então, vamos ver aqui, ó. Dobra. 16 para 32, somou 16. Então, dobrou o 16. E do 32 para o 29, tirou 3. Então, foi menos 1, menos 2, menos 3. Então, você já sabe que o próximo é menos 4. Então, por exemplo, aqui, ó. Do 29 para o 58, somou 29, né? Dobrou 29. Então, pela regra que nós vimos, nós vamos tirar 4. Então, aqui, ó, N vai ser igual a 54, né? 58 menos 4, ficamos com a letra A, tá certo? Então, esse foi o padrão dessa questão aqui, da questão de número 7. Vamos para a questão de número 8. Vamos lá. Essa aqui eu acho que vai dar um pouco de trabalho. Vamos ver aqui, ó. A partir do terceiro termo, cada termo da sequência, então deixa eu já colocar ela aqui, ó, 2, 5, 11, 20, 35, 59, 98, X, né? Ó, a partir do terceiro termo, cada termo da sequência foi obtido a partir dos 2 termos imediatamente anteriores, segundo um determinado padrão. Nós vamos ter que achar. Se esse padrão foi mantido em toda a sequência, a soma dos algarismos. Então, primeiro a gente tem que achar o valor de x, né? Vamos determinar esse padrão, e depois nós vamos somar os seus algarismos, tá certo? Bom, o que está rolando aqui? Aqui, se você somar, por exemplo, 2 para 5 somou 3, depois somou... Porque o problema fala que, a partir do terceiro termo, para a gente encontrar esse valor, nós usamos os seus 2 termos anteriores seguidos. Então, nós temos que pensar o seguinte. O que a gente mexeu com 2 e o 5? O que a gente fez que apareceu o 11? Qual vai ser a ideia aqui, ó? Já pegando a artimanha de muitas questões que eu já fiz. Se você somar aqui, 2 mais 5 dá 7. E aí eu tenho que pegar e somar mais 4. Aparece o 11, certo? Ó, como que a gente faz para achar o 20? Seguindo esse roteiro. 5 mais 11 vai dar 16. Se você somar 4, vai para 20. Então eu somo e coloco dentro do parênteses, como se eu estivesse somando os 2 valores, e somo mais 4 para chegar no valor seguinte, justamente. Por exemplo, olha o 35. Você pegou aqui, ó, 11 mais o 20, né? Dá 31, mais o 4.
Se você ir fazendo isso, ó, 59 é a mesma coisa, o 98 a mesma coisa. Então, como que vai ser o x? O x vai ser o seguinte: 59 mais 98 mais o 4. Fechou. E você vai perceber que muitas questões têm esse padrão lógico, tá? Porque um criou, aí outros vão copiando. Então, por exemplo, claro, não é sempre o 4, aí vai mudando os valores. Então, aqui, 58 mais 98 é 157. 157 mais o 4, 161. Então, esse é o valor do nosso x. Só que o problema pede a soma dos algarismos. Então, você faz 1 mais o 6 mais o 1. Então, isso aqui vai ser igual a 8. Letra C. Tá certo? Maravilha. Perfeito. Fizemos aí a questão de número 8. Vamos para a questão de número 9. A questão de número 9, né? Temos aí a nossa sequência que nós vamos trabalhar. Olha só. Os termos da sequência, já vamos colocar aqui, ó. 3, 4, 6, 9, 13, 18, 24, certo? Os termos da sequência foram obtidos segundo um determinado padrão numérico. Se esse padrão for mantido até o 10º, olha só, até o 10º termo, a soma do 9º com o 10º. Então, na verdade, a gente tem que somar o 9º termo com o 10º termo, certo? Bom, nós já temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos que achar os próximos 3, 8, 9, 10. Mas qual é o padrão? Vamos lá. O que eu já estou percebendo aqui, ó? Do 3 para o 4, somamos 1, certo? Do 4 para o 6, somamos 2. Do 6 para o 9, somamos 3. Do 9 para o 13, somamos 4, ó. Então, fechou o padrão. Somou 5, somou 6. Para achar o próximo, a gente soma 7. 24 mais 7, 31. Para o próximo, a gente soma 8. 31 mais 8, 39. E para o próximo, a gente soma 9. 39 mais 9 vai ser 48. Tá certo? O problema pede para a gente somar o 9º com o 10º. Então, o problema está pedindo 39 mais 48, que vai ser 87. Letra C. Certo? Então, ó, temos que sempre achar o padrão. Que o autor da questão, qual foi o padrão lógico que ele implantou? Então, vamos pegar aqui a nossa última questão. Veja. Observa a seguinte sequência. Olha só que interessante. Eu vou até colocar a sequência maior aqui, ó. 5, 7, 11, 17, 27, 43, 69, 111 e x. Olha só. Os elementos dessa sequência, a partir do terceiro... Opa! Lembra daquela questão? Preste atenção. Foram obtidos a partir de um determinado padrão. Segundo esse padrão, o valor de x é... Então, a partir do terceiro. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. 5 mais 7, eu sei que é 12. Para chegar no 11, menos 1. Olha o 17. Se você pegar aqui, ó. 7 mais 11, 18. Para chegar no 17, menos 1. Vamos pegar mais o 27 aqui, ó. 11 mais 17 vai dar 28. Menos 1, 27. Então, pegou o padrão. Como que faz para a gente achar o x? Olha só. 69 mais 111. E aí você coloca menos 1. Fechou o problema. Então, aqui você vai ter 180, que é a soma que está no parênteses, menos 1, 179. Resposta final, letra A. Tá certo? Maravilha, show de bola. Então nós passamos aqui por mais essa aula referente a questões relacionadas
ao raciocínio lógico da Banca Selecom. É claro que quanto mais questões você fizer isso dentro da matemática, dentro da lógica, melhor para você. Mas assim você vai vendo o padrão, né? O que a banca gosta, qual que é o perfil, qual que é o desenho de questão que ela gosta de cobrar. Isso é importante para quem presta concurso público. Então vai fazer sua prova, tranquilidade, né? Durma bem na véspera, tenta ficar menos ansioso, não fica olhando nada. Quem já estudou, estudou. Quem não estudou, não tem como mais. Aí fica para a próxima, se for o caso. Mas não desista do seu sonho, entendeu? E detalhe, matemática, né, sempre vai ser a dor de dente de todo mundo. É importante que você estude todas as matérias, mas a matemática a longo prazo, entendeu? Né, passo a passo, fazendo todo o conteúdo, fazendo muitas questões simples para você pegar a manha. Depois você vai aumentando o nível e assim por diante, tá certo? Ó, muito obrigado pela sua presença. Passamos por essas 5 aulas aí, fizemos muitas questões, né? Chegamos aí a um pouco mais de 50 questões, foi bem legal. E, se Deus quiser, a sua aprovação vai dar certo. Belezinha? No mais, até a próxima.